pagou um alto preço lá na cruz, derramou seu sangue pra nos dar a salvação. Foi pela graça, mas também não foi de graça. Jesus pagou. Muito bom estar de volta, poder repartir do pão sagrado, servi-los na mesa do Senhor. Eu fiquei tanto domingo sem aparecer que eu achei que iam caçar minha carteirinha de pastor da Igreja da Paz, São Paulo. Mas parece que deu para me redimir. Antes de compartilhar a palavra, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero te incentivar. Eu sei que vai chegando a virada do ano, a gente já começa a fazer o balanço do ano atual, determinações e resoluções para o próximo ano. Dizem que na lista da maioria dos brasileiros, nas resoluções de ano novo, ainda consta emagrecer e sair do vermelho. Mas são coisas boas, mas eu espero que você possa ter algumas coisas ainda melhores na sua lista. Entre elas, buscar mais a Deus, né? E eu oro que 2024 possa ser um tempo onde você realmente priorize a palavra de Deus na sua vida. Então, eu quero te encorajar, leia mais, principalmente a Bíblia. Eu acredito que o mínimo que o cristão poderia fazer, o mínimo, quando a gente fala da leitura bíblica, é ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Quando a gente fala de ler pelo menos uma, tem gente que já olha assim, né, assustado. Um dia eu estava falando com um irmão, falei, tu tem mais de 10 anos de fé e nunca leu a Bíblia toda. Ele falou, pastor, olha o tamanho disso. Eu falei, não estou pedindo para você ler de uma vez, de um dia para o outro, numa semana. Falei, parcela, né? Então, quando meu filho fez 6 anos de idade, completou 6 anos de idade, eu decidi dar de presente de aniversário para ele uma Bíblia que eu chamei de Bíblia de gente grande. Porque antes a gente só lia aquelas histórias bíblicas ilustradas, resumidas. Mas minha esposa é pedagoga e ela jogou duro com as crianças. Aos 5 anos de idade, cada um dos dois já aprendeu a ler e escrever. Então, aos 6 anos, a leitura dele já era boa. Então, eu falei, papai vai ter uma Bíblia de gente grande. Dei uma versão mais fácil, acho que era da Bíblia Viva. E falei, eu quero que você leia. Mas não tinha nenhum plano, nada em mente quando eu fiz isso. Na hora que eu dei, ele falou, papai, o que eu preciso para ler a Bíblia em um ano? Eu não sei se ele ouviu alguém falando isso em algum lugar. E eu falei para ele, filho, vamos fazer a conta? A Bíblia tem 1189 capítulos. Dividido pelos 365 dias do ano, a conta dá 3,25. Ou seja, 3 capítulos e 1/4 de capítulo por dia. Não dá para você controlar esse 1/4 de capítulo. Então, para você ler a Bíblia um ano, vou te sugerir algo que talvez seja mais fácil você controlar. Segunda a sexta, que é dia de aula, você lê 3 capítulos. Sábado e domingo, você não tem aula, você aumenta 1 e lê 4. Ele falou, se eu fizer isso, eu leio a Bíblia toda. Eu falei, lê. E outra, 3 capítulos não é difícil, né? Se você fizer essa divisão, essas cotas diárias, e você ainda pode parcelar um de manhã, um no almoço e uma noite, se for o caso. Ele falou, não, eu prefiro ler de uma vez. Então, você levanta mais cedo. Antes de fazer qualquer coisa, a sua prioridade, começa o tempo com Deus e com a palavra. E ele falou, eu vou fazer isso. E quando faltava assim entre 2 semanas a 10 dias, não me lembro com certeza, para ele completar os 7 anos de idade, ele tinha lido a Bíblia a primeira vez. Se uma criança de 6 anos de idade consegue ler a Bíblia em um ano, não diga que você não pode. Mas o que aconteceu? Aquilo não só o ajudou a ler a Bíblia, aquilo ajudou a criar nele uma disciplina. Então, aos 7 anos de idade, ele leu a Bíblia a segunda vez, porque ele mantinha essa leitura diária. Aos 8 anos de idade, ele leu a Bíblia a terceira vez. Aos 9, ele falou, papai, eu estava pensando aqui, se eu ler 7 por dia, que dá 2 vezes 3,5, dá mais do que aquele 3,25, eu vou ler a Bíblia 2 vezes no ano. Falei, a conta é essa. E ele começou a fazer isso. Aos 11 anos de idade, ele já tinha lido a Bíblia 9 vezes. Aí ele me perguntou, papai, quanto você já leu? Eu falei, filho, é melhor não contar. Esse negócio só deixa os outros orgulhosos. É melhor a gente só ler e se alimentar da palavra. E acho melhor você parar de contar também. Mas por que eu estou dizendo isso? Se a gente se organizar, né, e de fato priorizar esse tempo com Deus dia a dia, nós vamos colocar um bom depósito dentro de nós. Significa crescimento espiritual, fortalecimento para a sua fé. Então, é muito importante. Eu sei que muitos não fazem isso, não é simplesmente porque não querem. A maioria diz assim, pastor, honestamente, eu começo a leitura e me perco. Alguém tirou o marcador de onde estava, eu não lembro onde eu estava, eu não consigo controlar. Então, eu quero te sugerir uma ferramenta muito boa, nesse momento estratégico, antes da virada do ano. Né? É uma publicação da Mundo Cristão, mas nós, a Orvalho.com, fizemos uma parceria, e aí você vai ver a capa personalizada, não quero que você ache que é publicação nossa, que é a Bíblia 365.
O que é essa Bíblia? É um recurso extraordinário para te ajudar na leitura anual da Bíblia. Então, ela não é aquele tipo de Bíblia que você vai trazer para o culto, levar para o Life Group. Por quê? Você não vai achar os textos quando falar abra no lugar tal, porque a ordem está completamente mudada. Eles pegaram todo o texto bíblico e dividiram em 365 cotas, mas ela é composta assim, um pouco do Antigo Testamento, um pouco do Novo, Salmos e Provérbios. Todas as 365 cotas estão desse jeito. Então, você pegar 1º de janeiro, tem lá 2 capítulos de Gênesis, tem um capítulo e pouco de Mateus, e eles vão fazendo essa composição. Então, a cada dia, você sabe o dia que está, sabe exatamente o que tem que ler, né? Minha expectativa é que você possa ir além disso. Mas mesmo que você decida ter mais tempo com a palavra, meditando, lendo outras porções, essa coisa de você dizer, eu levanto, eu tenho tempo com Deus, eu tenho a minha cota, tudo programado, vai te ajudar a desenvolver uma disciplina do seu devocional e do seu tempo com Deus. Né? A Bíblia está por um preço bem acessível, a versão é a Nova Almeida atualizada, particularmente a que eu mais leio e uso para pregar, e eu quero te encorajar, né, a fazer esse investimento. Aí, apesar do preço acessível, estão parcelando em 10 vezes para você começar o ano endividado. Não, brincadeira. Vão ser suaves parcelas. Estou dizendo isso porque alguns podem se animar e pegar não apenas a sua. Fim do ano está chegando, tem confraternização, tem presente de amigo secreto da família. Às vezes a gente gasta dinheiro com as coisas que tem nada a ver, né? E não existe nada melhor do que a palavra de Deus para você presentear alguém e às vezes ainda dando uma estratégia para que ela possa de fato utilizar isso. Então no final da reunião, você vai ter isso à sua disposição. Nós temos 2 combos de livros à sua disposição. Um deles é o que já foi divulgado aqui, mas imagino que nem todos conheçam ou tenham. É o meu livro Graça Transformadora, que eu tenho chamado de A Obra da Minha Vida. Dentro do livro vem ainda um curso online com mais de 10 horas do ensino gravado. E no kit nós estamos dando o livro que normalmente também vinha no combo para quem participou da conferência, que é o livro De Dentro para Fora, aprendendo a ouvir a voz do Espírito para manifestar a vida de Deus. Os 2 juntos estão saindo, eu creio que por menos da metade do preço de um, ou um pouquinho mais da metade do preço de um. Não sei dizer, mas a classificação do desconto está lá no nível ridículo, absurdo, que é para te ajudar mesmo. Nós temos um outro combo com 2 livros que são novos e outros 2 eles não são necessariamente novidade aqui, mas como eles vêm de brinde no pacote, se você tiver pode abençoar alguém. Deixa eu falar do que é novidade. Publicamos há praticamente 2 semanas o livro Experiências Profundas, o legado de grandes heróis da fé. Foi escrito por James Lawson em 1911. Nós traduzimos esse material. Por que eu estou enfatizando 1911? Era o início do movimento pentecostal, que se alastrou pelo mundo todo como um fogo em palha seca. E a ênfase que ele deu não foi apenas trazer a biografia dos grandes heróis da fé. Eu fui muito inspirado desde a minha adolescência, lendo a biografia, né, de homens e mulheres que escreveram história, marcaram gerações. Com o tempo fui descobrir que isso é bíblico, é parte do plano de Deus. Em Hebreus, no capítulo 13, no verso 7, a Bíblia diz que nós devemos considerar os nossos guias, aqueles que nos pregaram a palavra de Deus. E a Bíblia diz que, observando a sua vida, nós temos que imitar, observando o fim da vida deles, temos que imitar a fé que tiveram. Deus espera que pessoas sejam referências que inspirem outras. Só que ele decidiu trazer não apenas a biografia. Se você pegar alguns desses homens, a biografia daria um livro inteiro desse. Ele resumiu dentro da história de vida deles, né, algo específico, as experiências profundas que cada um tiveram com Deus, e a maioria delas, na verdade, está relacionado com experiências com o Espírito Santo. Eu só fiz o prefácio e a conclusão do livro. Eu tenho certeza que esse material pode ser uma grande inspiração para que você também entre num lugar mais profundo em Deus. Outro livro, publicado por um pastor, um amigo de mais de 30 anos, à frente de um grande ministério frutífero, David Souza, lá de Londrina. Ele escreveu esse livro, A Conquista.
aprendendo com Josué a desenvolver uma mentalidade de vitória. O livro de Josué é um livro de vitórias. 31 reis abatidos, vencidos de forma sobrenatural. E ele pega todo esse paralelo e traz para a prática da vida cristã, para aquilo que eu e você precisamos lidar e vencer no dia a dia. Um material também muito, muito bom. E dentro desse kit, nós estamos praticamente dando de presente o livro do meu filho, Israel, Vimos e Ouvimos, a incumbência da pregação, e o meu livro, A Cultura do Jejum. Mesmo se você tiver um desses, ou esses dois últimos, você, se quiser, pode levar o kit, porque sai praticamente de brinde aí, seria uma maneira de você abençoar outras pessoas. Fica o encorajamento para que você faça investimento no final. A pequena margem que fica da venda desses livros ainda é um investimento no nosso Ministério de Ensino. Então, além de ajudar o seu crescimento ou daqueles que você vai abençoar com o presente, o recurso que está ficando também nos ajuda a continuar virando essa roda para abençoar muito mais gente. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. E nós vamos ler dos versos 25 até o 33. Lucas capítulo 14, de 25 a 33, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Isso vai ser tanto o nosso ponto de partida, como uma espécie de trilho para a nossa reflexão. O texto sagrado diz assim: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Bom, eu comecei do verso 25, porque ele pontua que grandes multidões acompanhavam Jesus. Isso não é a única vez que você vai encontrar no Evangelho, mas algumas vezes, quando a Bíblia enfatiza as multidões, você vai ver Jesus se levantando com um ensino esclarecedor do que significa ser seu discípulo. É quase como se fosse uma checagem. Será que esse povo entendeu qual é a proposta que eu estou trazendo? Não porque ele não quisesse as multidões. A Bíblia diz que Deus deseja que todos se salvem. Mas porque conhecedor da natureza humana, ciente de que muitas vezes a perspectiva até de envolvimento com Cristo e o Evangelho é egoísta, é antropocêntrica, o Senhor quer se certificar que eles realmente entenderam o que significa ser seu discípulo. Então, diante da constatação das multidões, ele começa a dizer: se alguém vem a mim, não me ama mais do que pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e a própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele não está dizendo que tem o discípulo tipo A, B, C e D, né? Que são níveis diferentes. Ele não está dizendo que tem o bom discípulo e o discípulo meia boca. Ele diz: há uma qualificação para que você seja meu discípulo. Se você preencher, está dentro. Se não preencher, está fora. Em outras palavras, Jesus está dizendo: você não pode adequar a minha pessoa, a minha obra, meus ensinos e o meu evangelho à sua vida. É você que tem que se adequar ao padrão que eu estabeleci. Em outras palavras, Jesus está dando um presta atenção na multidão. Será que vocês entenderam qual é a proposta? No verso 27 ele continua e diz: quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo: não vai rolar, não tem jeito de você achar que é meu discípulo sem que você preencha as qualificações. O que significa tomar a cruz? Na cabeça de muito crente, a cruz é um problema. Então às vezes alguns vão falar de um problema e a cruz. Um dia um me apresentou a sogra dizendo: pastor, essa é minha cruz. Ainda bem que a mulher era divertida, riu, porque isso poderia ser letal se não fosse aquele contexto. Mas o que é que significa tomar a cruz? Jesus fala isso dentro de um contexto que as pessoas entendiam. A forma mais comum de execução realizada pelo Império Romano, né, com incontáveis milhares de pessoas, foi a crucificação. Mas você lembra que Jesus, antes de ser crucificado, precisou carregar a própria cruz?
Isso não foi um ato exclusivo de Jesus. Todo sentenciado à morte fazia a mesma coisa. Então, enquanto ele estava carregando a cruz até o lugar de execução, isso não é porque a turma dizia, ele que é o responsável, nós não vamos trabalhar pela execução dele, mas era uma forma de fazer a pessoa admitir diante de todos que ela era sentenciada à morte. Então, a alegoria tomar a cruz é admita não apenas para si, mas que haja um reconhecimento público de que você já era, morreu para si. Ou seja, se quer ser meu discípulo, a coisa tem que ser nesse nível. Então, quando Jesus está explicando o que é necessário para ser discípulo, ele entra com a ilustração dos versos 28 até o 32. São duas alegorias e ambas, as ilustrações, as analogias apontam para um mesmo aspecto. O que eles têm em comum? Ninguém se lança em nenhum empreendimento sem calcular primeiro quanto é que custa. Então ele fala de alguém que vai construir uma torre, tem que sentar, calcular, para ver se consegue chegar até o fim. Porque se sabe que não vai dar conta, é melhor nem começar. Depois ele fala de um rei que vai entrar em guerra. Ainda ele está falando de um empreendimento que não deixa de ser econômico e financeiro, existem custos. E ele diz, se achar que não dá conta, é melhor nem começar a guerra e negociar a paz primeiro. Então Jesus não está dando uma aula de planejamento financeiro ou de orçamento. Ele parte do pressuposto que todo mundo entende essa questão básica, ou pelo menos deveria. A gente vê muita gente hoje em dia endividado só pela falta de um planejamento financeiro. Mas ele parte do pressuposto que as pessoas entendem e ele usa isso como uma plataforma, um paralelo, um meio de comparação para o entendimento do que virá. Então, quando ele arremata no verso 33, dizendo assim, pois, ele está relacionando o que ele falou com a conclusão. Qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, calcula quanto custa ser meu discípulo. Para que você possa avaliar se dá conta de ir até o fim. Porque se achar que não dá, é melhor nem começar. Então o posicionamento de Jesus é muito firme. E o tema da minha mensagem hoje é calculando o custo. Agora, o que eu e você precisamos entender e compreender quando falamos a respeito do assunto, é que isso também não é um ensino ocasional, esporádico, já foi só dessa vez. É impressionante se você ler os evangelhos, os 4, prestando atenção, observando, quantas vezes você vai ver esse tipo de abordagem da parte de Jesus. É quase como se ele dissesse, vamos checar se vocês realmente sabem no que é que estão se metendo. Se vocês têm noção de onde estão entrando, ou na linguagem dos meus amigos nordestinos, que eu amo quando falo desse jeito, se vocês sabem onde é que estão amarrando o seu jegue. Então, Jesus quer certificar, e ele, em outras palavras, está dizendo, como classificaria a geração de meus pais, bota na ponta do lápis, calcula quanto custa ser meu discípulo. Porque se você achar que não dá conta, é melhor não começar. Em outras palavras, Jesus está dizendo, o evangelho não será negociado em seu favor. Não haverá formas de você mudar aquilo que eu já estabeleci como requerimento inegociável. E se eu e você entendemos isso, o primeiro ponto que eu quero destacar é, saiba o custo antes de começar. Essa era a ênfase de Jesus, essa era a ênfase dos apóstolos. Muitas vezes eles já apresentavam isso ao pregar o evangelho. Às vezes nós temos aquele afã, o desespero de fazer alguém tomar uma decisão por Jesus e a gente meio que engana a pessoa. Alguns não fazem isso, exatamente porque planejaram. Hoje é dia de maldade, que eu posso fazer para enganar alguém que vai converter. Mas eu vejo o tom de algumas das nossas conversas e nós não estamos fazendo as pessoas avaliar no que elas estão entrando. Quantas vezes eu vi pregadores dizer, venha para Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Fake news. Mentira. Jesus não vai resolver todos os seus problemas, não necessariamente. E você pode ter mais problema do que tinha antes de converter, depois que converteu. Qual é a lógica? A lógica é que todo mundo já tem problema naturalmente. Se a economia está ruim, afeta todo mundo. Assim como Deus faz sair o sol, cair a chuva sobre justos e injustos, nós temos um monte de circunstâncias. A pandemia vem, vai tocar todo mundo. Então a gente está meio nivelado já em termos de problemas. Só quando alguém converte, agora ele tem a resistência do mundo espiritual.
Ele tem a oposição de uma sociedade, que nós estamos na contramão, no contrafluxo de todos os valores. Então, ainda que a gente viva num país que tenha liberdade para professar a fé cristã e não seja perseguido até a morte, como em outros países, no mínimo nós vamos ter que lidar com muitas circunstâncias desconfortáveis. Então é evidente, quando alguém se converte, ele pode ter mais problemas. A gente sabe que existe muita história de restauração familiar, mas às vezes até chegar lá, quando o primeiro se converte, está todo mundo indo para cima dele. Tu está maluco, quem foi que te levou para esse lugar de fanatismo, né? E Jesus diz que os inimigos do homem serão da sua própria casa. Então a gente não pode fantasiar essa ideia de que não vai ter problema. Aliás, Jesus prometeu, foi o oposto. João 16:33, ele diz: no mundo tereis aflições. Ele prometeu que você ia ter problema. Embora eu nunca vi um crente acordar de manhã e dizer: Senhor, a tua palavra é a verdade, o Senhor prometeu aflições, eu estou reivindicando minha cota de aflições. Outro dia um falou: não, pastor, isso aí do Senhor não precisa nem crer, ele cumpre sozinho. Mas o fato é que eu e você precisamos entender e ajudar os outros a entender que tem que saber o custo antes de começar. E não é só o que Jesus falou em Lucas 14. Olha Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Quando ele fala de um caminho e uma porta estreita, a maioria de nós pensa no caminho com o conceito de hoje, uma calçadinha. Então você diz: poxa, a calçadinha está pavimentada numa dimensão aqui tão pequena que não passa dois, é um de cada vez. Mas naquela época eles não tinham caminhos pavimentados. Na verdade, Roma criou estradas ao longo do mundo. O conceito de pavimentação com pedras começa, mas quando você fala da quantidade de caminhos, está mais para exceção do que para regra. Então, se você pensar nos tempos antigos, né, um caminho, por exemplo, numa mata, é uma picada estreita, apertada. Isso significa que o tempo todo, por onde você está passando, tem galho raspando em você. A ideia de estreito, a palavra no original significa literalmente apertado, ela fala mais de desconforto. E muitas vezes, mesmo quando falávamos das cidades, eles tinham às vezes algumas portas e alguns caminhos apertados por questões de segurança. Eu fico, às vezes, imaginando algo que possa caber no que Jesus falou. Na minha cabeça, eu tento imaginar isso, pela perspectiva de uma experiência que eu tive numa das visitas ao Egito, lá no Cairo. Eu decidi entrar em uma das pirâmides. Pensa numa porta baixinha, que você tem que entrar agachado, e que depois dela, o caminho é tão apertado e baixo quanto. Então, eu andei, primeiro você pega uma descida enorme, depois tem uma linha reta, depois tem uma subida. Pensa numa coisa que quase te dá um desespero. A turma que sofre de claustrofobia dava uns passos, virava e dizia: estou fora. Né? Eu fico tentando imaginar o que é que Jesus está explorando na mente das pessoas. Mas é evidente, quando ele está falando de caminho e porta estreita, ele está falando de conforto e desconforto. Só que diz que o caminho da porta larga, muitos escolhem aquele. E o da estreita, poucos. Ele não está dizendo que um tem muito porque passa muito uma vez, o outro tem pouco porque é uma espécie de conta-gotas, um funil. Porque esse aqui pode passar um de cada vez, mas a fila pode ser gigantesca, e no final você pode ter o mesmo resultado. O outro pode passar vários juntos e não tem gente interessada. Mas ele está dizendo que as pessoas estão mirando o conforto do caminho, esquecendo o resultado do destino. O caminho confortável leva à perdição, o desconfortável leva à salvação. Mas em várias figuras, Jesus vai preparando as pessoas para entender com o que elas têm que lidar. No Evangelho de João, no capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus opera o milagre da multiplicação de pães. E no verso 15, a Bíblia diz que o povo queria vir tomar Jesus à força para fazer dele rei. É interessante esse detalhe, porque ele é único nos evangelhos. E a Bíblia diz que Jesus se manda para o monte para orar, mas ao mesmo tempo, para que aquela revolta não aconteça, para tentar fazer o rei à força. Só que interessante é que Jesus comenta aquela disposição de fazerem dele o rei. No Evangelho de João, no capítulo 6 ainda, que é o da multiplicação, que fala que queriam fazer dele rei, no verso 26, nós lemos: Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que perece, que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai,
o confirmou com o seu selo. Em outras palavras, Jesus disse: vocês não estão atrás de mim porque viram sinais. O que significa sinais? Muitos milagres de Jesus eram chamados de sinais, porque sinalizavam, comunicavam uma mensagem. Deus, por meio dos milagres e intervenções, sempre está tentando chamar a atenção do homem, mas ele espera correspondência na entrega. É por isso, segundo Crônicas, capítulo 32, diz lá no verso 25, que Ezequias não correspondeu ao milagre que o Senhor lhe fez. Mas Jesus está dizendo: vocês não estavam olhando o sinal, a mensagem por trás do milagre. Ele disse: vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vocês estão achando que eu estou aqui para resolver os problemas terrenos de vocês. Então Jesus diz: não é por essa comida que vocês têm que trabalhar, nem me procurando, nem tentando fazer de mim rei. Trabalhe pelaquela que não perece, aquela que dura para a vida eterna. O que você precisamos entender? Há um evangelho moderno, que eu apelidei de transgênico, alterado, que ele tem se tornado antropocêntrico, em vez de cristocêntrico, é o homem no centro, em vez de Cristo. E nós damos a entender às pessoas: se você vier para Jesus, ele vai resolver todos os seus problemas financeiros, de saúde, familiares. Nós não podemos negar que ele opere nessas áreas, mas isso está mais para efeito colateral do que para propósito. Paulo diz em 1 Coríntios 15, se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Então eu e você precisamos entender que não é que não devemos ter fé, nem esperar pelo que ele pode fazer. Você pode sair daqui hoje ainda talvez com um milagre, uma intervenção de Deus. Mas a Bíblia diz: se é só para isso, nós somos os mais infelizes. Jesus está dizendo: foca na vida eterna. E a partir do momento que ele tira os olhos de: eu não estou aqui só para resolver problema temporal seu, eu não estou aqui apenas para satisfazer seus anseios egoístas, mas para te chamar a morrer para você e se render a mim, que ele começa a sinalizar a eternidade. E aí, para onde vai o discurso? Nós não vamos ler o capítulo 6 todo, você pode ler em casa depois, mas no verso 53 nós lemos: Jesus respondeu: em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, que é o assunto que ele está falando, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Que conversa é essa de Jesus? Comer a carne e beber o sangue. Evidentemente que ele não está propondo nenhum ato de canibalismo. Ele também não está falando a respeito do ritual da ceia, que alguns chamam de comunhão. Até porque isso nem tinha sido instituído. Aliás, muitas vezes, por acharem que Jesus estava falando disso, é que alguns cooperaram para que houvesse uma doutrina promovida pela Igreja Romana da transubstanciação, que os elementos da hora da comunhão se transformam. Nós não cremos nisso. A ceia é memorial. O pão continua sendo pão, o suco de uva continua sendo suco de uva, mas Paulo diz que nós temos comunhão com o corpo e o sangue de Cristo, no plano espiritual, usando elementos que são naturais. Mas Jesus nem instituiu a ceia ainda. Não faz sentido achar que ele está explicando a doutrina do que ele não instituiu, antes o povo sequer entender o que é isso. Jesus se comunicava de uma forma muito inteligente e intencional, e tem uma lente cultural por trás disso. É o que os povos antigos do Oriente, incluindo os hebreus, entendiam bem. O que Jesus está falando? Do mais sagrado, profundo e inviolável nível de compromisso que alguém poderia assumir. Eles chamavam esse pacto de aliança de sangue. A aliança de sangue era praticada de forma distinta em muitas culturas, mas o senso era comum. Por exemplo, em alguns povos, alguém cortava a sua mão de um lado, o parceiro da aliança do outro cortavam, às vezes seguravam para misturar o sangue, porque diziam no sangue está a vida, eles estavam dizendo nossas vidas se misturam. Às vezes amarravam, né, num rito de mostrar ainda a determinação do compromisso, mas não importa a maneira como era feito, qual era a ideia? Nossas vidas se misturam. Uma das maneiras como se faziam isso entre povos antigos, às vezes era no ritual comerem junto um pão, dizendo que representa um corpo, porque nós vamos se tornar um só, e beberem do vinho que representava o sangue. Para você entender o quão antigo é essa figura, Gênesis 14 diz que Melquisedeque veio ao encontro de Abraão trazendo pão e vinho. Então Jesus, quando está falando, se você comer minha carne e beber o meu sangue, está falando de mistura de vida, verso 56, e diz, você permanece em mim, e eu permaneço em você. Mistura de vida. Quando as pessoas entendem o nível de compromisso que Jesus está propondo e exigindo, qual foi o resultado? Verso 60 de João 6. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro
é esse discurso, quem pode suportá-lo? Não foram alguns, a Bíblia diz muitos, dos discípulos, não eram apenas ouvintes, a multidão. Era gente que se considerava seguidores, mas disse, é isso que está exigindo? Esse é o custo da torre? Estou fora. Isso aí não é para mim. Eu imagino o que as pessoas murmuraram consigo ou com o vizinho do lado. Está maluco? Está querendo demais. E a Bíblia diz considerar o discurso duro. Qual foi o resultado? Verso 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos, de novo, não alguns, mas muitos, discípulos, não só ouvintes, o abandonaram e já não andavam com ele. Muita gente, na hora de calcular a torre, falou, não dou conta, estou fora, desisto aqui antes de começar. Não bastasse essa turma que virou as costas e foi embora, o verso 67 diz, então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Isso não significa que Jesus não queira os 12, ele os escolheu, mas quando a turma sai, diz, alguém mais quer ir junto? A geração de meus pais dizia, porta da rua, serventia da casa. Tipo, vaza. Pega a carona no comboio e se manda também. Jesus diz, e aí, vocês querem ir junto? O que é que Pedro responde? Verso 68 e 69. Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Jesus está dizendo, essa turma que vazou, que deu no pé, que foi embora, eles estão olhando para o desconforto do caminho. E diz, nós vamos ficar, porque nós estamos de olho no que tem no final. A vida eterna. É nisso que nós cremos. É por isso que nós optamos. Então, Jesus, hashtag estamos junto e misturado. Nós vamos comer a carne, nós vamos beber o sangue, nós vamos viver mistura de vida. Nós estamos nesse compromisso até o fim. Então, em vários momentos distintos, você vê não apenas Jesus, mas você vê os apóstolos falando a respeito disso, que tem que se saber o custo antes de começar. Atos capítulo 14, versos 21 e 22, o apóstolo Paulo e Barnabé, na sua viagem missionária, já passaram por várias cidades, como Listra, Icônio, Antioquia, né? A Bíblia diz que eles passam por Derbe pregando o evangelho, e a Bíblia diz assim, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, lugares onde eles pregaram antes e plantaram igrejas, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Olha aqui que interessante, a Bíblia diz que eles vão fortalecer o ânimo dos discípulos. Como? Exortando-os a permanecer firmes na fé. O que eles estão dizendo? Gente, esse caminho vai ter desconforto, vai ter dificuldade, vocês vão ter que lidar com muitas questões, mas quando diz mostrando o que provavam pela palavra de Deus, através de muitas tribulações, importa entrar no reino de Deus. O custo aqui é alto, a recompensa justifica o custo. Essa era a forma como eles trabalhavam. Então, não apenas se preparava quem estava para converter, sobre calcular o custo, sempre se lembrava os novos convertidos a respeito de qual o custo. Mas nunca se foca apenas no custo. Se destaca o custo, mas se enfatiza a recompensa. 1 Tessalonicenses capítulo 3, de 1 a 5. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé. O mesmo propósito da outra viagem. A fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Era o mesmo motivo. Tinha gente se abatendo, desanimando. E diz, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Para quê? Para ter tribulação. Por isso, pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Aqui eu quero chamar a sua atenção que não apenas eles já tinham preparado as pessoas antes, está dizendo, nós falamos tudo isso. Mas agora ele está dizendo, nós estamos preocupados que ninguém pare de construir a torre no meio do caminho. Que ninguém desista da batalha antes da conclusão dela. Isso me leva ao segundo tópico que eu quero destacar. O fim é mais importante do que o começo. Você pode repetir isso comigo? Diga, o fim é mais importante que o começo. Em Eclesiastes, no capítulo 7, no verso 8, a Bíblia diz, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A NVI, a nova versão internacional, traduziu, o fim das coisas é melhor do que o seu início.
A paráfrase bíblica, a mensagem diz: finalizar algo é melhor que começar. Você vai ter sinônimos, maneiras distintas de dizer a mesma coisa, que o fim é melhor, eu diria até mais importante do que o começo. Às vezes nós olhamos para alguém que se converte, no momento em que toma uma decisão, vem à frente, a gente faz festa, glória a Deus, e festa tem que fazer mesmo. A Bíblia diz a festa nos céus, quando o pecador se arrepende. Jesus mandou orar que a vontade dele seja feita aqui na terra como é feito no céu, então ele quer que tenha festa aqui também, evidente. Mas na hora de fazer festa, alguns de nós olhamos para a pessoa que converteu, aleluia, finalmente chegou lá. Especialmente se é alguém por quem você vinha orando, intercedendo, convidando para vir à igreja, pregando o evangelho, testemunhando de Jesus. Finalmente chegou lá. Eu digo, chegou nada, está só começando. 1 de Pedro 2,2 diz: como crianças recém-nascidas, é isso que espiritualmente é quem acabou de nascer de novo, desejem o puro leite espiritual a fim de por ele crescer para a salvação. A salvação não é a experiência da conversão, aqui é só o começo. Na verdade, quando Jesus fala da porta e do caminho estreito, a conversão é só a porta. João 3,5 diz: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino. É aqui que a pessoa está entrando, mas agora tem um caminho. E nesse caminho uma progressividade. Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E tem gente que começa bem, mas não está focado em terminar bem. A maneira como você termina é mais importante do que a maneira como você começa. Jesus conta uma parábola de 2 filhos. Ele diz que o pai fala para um: vai trabalhar na vinha. Ele diz: não vou, dá uma de rebelde. Mas depois, arrependido, vai e trabalha. Ele fala para outro filho: vai trabalhar na vinha. Ele diz: sim senhor, aparência de obediência. Mas depois não vai. Jesus pergunta: no fim, quem é que fez a vontade do pai? O primeiro. Porque não importa a resposta inicial, e sim aquela que você deu depois. É o fim que conta e não o começo. Deus fala com o profeta Ezequiel e diz: quando eu te mandar como atalaia, como um mensageiro, para pregar uma mensagem de arrependimento ao pecador, e ele te ouvir se arrepender, então o que eu vou considerar é a justiça depois do arrependimento, não os pecados de antes. Deus está dizendo: o que conta é depois, não o começo. Mas ele diz: mas quando eu te mandar por justo que pecou, e ele não te ouvir e não se arrepender, eu não vou lembrar da justiça de antes, eu vou lembrar do pecado final. Porque o que conta não é como começou, é como termina. Dá para entender que isso é um padrão na Bíblia? É por isso que Paulo diz: combati o bom combate, cerrei a carreira, guardei a fé. É como a gente termina que realmente conta. Então nós precisamos ter uma mensagem que não apenas calcula o custo, mensura o prêmio e a recompensa que justifica, mas que cria em nós a capacidade de perseverar e continuar e não desistir. E essa consciência tem que estar dentro de mim e dentro de você. 1 de Pedro 1,9 diz: obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Outra tradução diz: alcançando o fim da fé. Há um objetivo final. E não é apenas o que Jesus pode fazer por mim e por você agora, mas essa questão da eternidade toda. E eu e você precisamos estar focados lá, porque senão é possível começar bem e terminar ruim. Paulo repreende os Gálatas, em Gálatas no capítulo 3, do verso 1 a 3, quando digo repreende, ele repreende mesmo, ele chegou junto. Olha o enquadro, verso 1 de Gálatas 3. Ó Gálatas insensatos. O que significa isso? Ele não está só falando: olha, faltou bom senso. Ele está dizendo: bando de tapado, gente estúpida. Porque era o comportamento, ele está confrontando essa turma. Ele diz assim: quem foi que os enfeitiçou? Essa palavra no original, ela está relacionada com encantamento. Ele está dizendo que engano é esse que entrou aí. Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Quero apenas saber isso: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos, não só insensatos, mas agora tão insensatos, que tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? E diz: como vocês chegaram a esse ponto de começar bem e querer terminar ruim? Capítulo 5, verso 7, ele diz: vocês vinham correndo bem. A vida cristã muitas vezes é comparada com uma corrida, mas eu quero te dizer que ela está mais para uma maratona do que para uma corrida de 100 metros rasos. Mas ele está dizendo: vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que o chamou. Então ele diz: não adianta correr bem, em algum momento parar de obedecer. Ele diz: está parando de obedecer. Também não vem culpar Deus, dizer que é decisão unilateral dele. Essa persuasão de parar de correr bem não vem dele. Vem da onde? Vocês estão enfeitiçados. Isso é ação maligna. É obra de engano que você permitiu entrar na sua vida. Então ele está falando para esses Gálatas: resolva isso.
Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que o mesmo Paulo que exortava as pessoas era alguém determinado a alcançar o seu propósito. Filipenses capítulo 3, 13 e 14. Ele diz: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. Tipo, de jeito nenhum que eu cheguei lá. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Que alvo é esse, Paulo? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que significa esquecer das coisas que para trás ficam? Alguns acham que isso é só coisa ruim. Não, antes de me converter, pequei muito, tinha um passado terrível, mas graças a Deus não há mais condenação, fui perdoado, justificado, esqueci a culpa. Tem que esquecer mesmo, mas Paulo não está falando só disso. Ah, pastor, eu tive experiências dolorosas, traumáticas na vida, mas em Cristo Jesus encontrei cura, fui restaurado, superei, virei a página. Tem que esquecer isso mesmo, e glória a Deus você foi curado. Mas Paulo não está falando só disso. Pastor, fui profundamente ofendido, mas aprendi a andar em amor. Superei a ofensa, perdoei, virei a página. Esqueci o que aconteceu, ótimo. Mas quem disse que Paulo falou só disso? Paulo não está falando só de coisa ruim, gente. Ele diz esquecendo as coisas que para trás ficam. Ele diz tudo, eu estou no caminho. Ele diz eu estou avançando, eu estou prosseguindo. Tudo está ficando para trás, eu ignoro, porque meu foco está no que vem. Então eu não esqueço só coisas ruins. Mesmo as boas que eu já fiz, não são uma justificativa ou motivo para que eu pare de fazer. Aliás, o autor de Hebreus vai falar isso. Hebreus capítulo 6, verso 10. Deus não é injusto para se esquecer do seu trabalho, pois vocês mostraram amor para com o seu nome, pois serviram e ainda estão servindo aos santos. Mas depois disso ele vai dizer no verso 11: continue mostrando até o fim o mesmo empenho. O empenho de antes valeu só até hoje. Todo empenho que você dedicou, esquece. E daqui para frente você tem que continuar empenhando. Então ele está dizendo: eu não prendo a nada, nem ruim, nem bom. Eu só tenho um foco, progredir, avançar e cumprir a meta. É por isso que no final ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Eu não sei você, mas eu vivo em função de uma frase. Toda a minha vida, ministério, vida cristã, tudo em função de uma frase que eu estou aguardando o dia de ouvi-la da boca do próprio Senhor Jesus. Imagina o rosto sorridente quando eu ultrapassar aquela linha de chegada e entrar no céu. Ele me dizendo: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Sabe, eu sou obcecado com o dia em que eu vou ouvir isso da boca do Senhor Jesus. Tudo o que eu faço é de olho nisso, eu tenho que cruzar aquela linha. Eu vou ouvir isso dele. Eu fico me dando a liberdade e o direito de não só imaginar como será, mas de até ensaiar o que eu quero fazer. Eu não sei quando eu chegar lá se eu vou lembrar disso, mas que eu fico programando aqui, eu fico imaginando que a hora que eu atravessar aquela linha de chegada e ouvir Jesus falar o que falou, eu vou olhar para trás meio com desdém para os perrengues da vida, para as dificuldades, para as provas, tribulações. Eu vou olhar meio com ar de superioridade e vou resmungar: valeu a pena. Resmungar não, eu vou fazer uma versão estilo Dunga, final da Copa de 1994. Valeu a pena. E os 9 de idade não faz ideia do que eu estou falando, vai ter que procurar no Google para entender a piada. A maneira como nós terminamos é mais importante do que a forma como começamos. Para terminar, fortaleça a lembrança dos princípios. Não basta saber que temos que calcular antes de começar. Não basta saber que precisamos ser exortados a continuar calculando ao longo do caminho. E lembre, nós estamos falando principalmente de calcular o custo, mas isso só se justifica quando você mensura a recompensa. É por isso que Paulo diz: as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós será manifesta. Quando você entende o valor da recompensa, você não se abate diante do preço a ser pago ao longo do caminho. Mas essas verdades precisam, ser continuamente lembradas. A gente tem que fortalecer a lembrança, a consciência delas. E não é difícil entender isso. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses e diz no capítulo 3: eu não me canso de repetir as mesmas coisas. O que Paulo está dizendo? Eu não estou preocupado em dar novidade para vocês. Eu quero ver vocês andando na verdade que vocês já sabem. Ouvi uma história de um irmão que foi se queixar com o pastor: de tantos em tantos meses o senhor prega a mesma mensagem. Vou, quando você estiver vivendo ela, a gente passa para a próxima. Eu gostei. Olhei para esse cara e falei: meu herói. Hebreus capítulo 2, verso 1. Importa que nos apeguemos com mais firmeza, com mais diligência às verdades ouvidas. Porque tem coisas que não adianta só ouvir no sentido de ter informação.
Deixa eu dar um exemplo prático, porque isso não serve só porque é espiritual, para o natural também. Quantos aqui são pais ou mães? Quantos de vocês conseguiram fazer os filhos, quando crianças, levantar e arrumar a cama ou o quarto, falando uma vez só? Alguém conseguiu isso? Ah, você não conseguiu. Eu já ia achar que você era um herói. A gente ia te aplaudir de pé aqui. Porque a informação, ela não muda hábito. A repetição, a cobrança, a lembrança contínua ajuda a formar um hábito. Ajuda a formar uma consciência. Então, nós precisamos entender que no plano espiritual não é diferente. Então, seja no ensino de Jesus ou dos apóstolos, nós vamos ver que o tempo todo se voltava nas mesmas coisas, não apenas para informar. Muitos já sabiam que tinham que calcular o custo, mas eles vão ser lembrados. Muitos já sabiam que o fim é mais importante do que o começo, mas eles tinham que ser lembrados. Então me permita mostrar alguns desses textos. Logo depois de Jesus falar da porta e do caminho largo e a porta e o caminho estreito, que é em Mateus 7, 13 e 14, nos versos 24 a 27 de Mateus 7, ele diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Eu quero chamar a sua atenção para 4 expressões que Jesus usou aqui. Se você puder, repita comigo. Diga: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Mas ele diz: todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Olha o que ele diz agora. Parece Ctrl+C, Ctrl+V. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nós temos 2 construtores com resultados diferentes. Um tem uma casa duradoura e o outro, a gente diria, a casa caiu. Agora, qual é a diferença? Os 2 experimentaram as mesmas coisas. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Os 2 foram submetidos às mesmas circunstâncias. Nós precisamos parar de achar que o resultado do que alguém está vivendo depende do que ele passou. Jó e a sua esposa passaram pelas mesmas coisas. A mulher diz: amaldiçoa seu Deus e morre. Tipo, vamos desistir de tudo. Ele diz: você fala como uma louca. Eu sei que o meu Redentor vive e ele há de se levantar sobre a terra. Os 2 enfrentaram a mesma coisa. A pergunta é: nós estamos construindo uma casa que vai durar ou que não? Quando o cara decide colocar fundamentos, alicerces sobre a rocha, ele está agindo como quem diz: provavelmente vai chover. Provavelmente pode chover tanto a ponto da água subir e ter uma grande enxurrada, não só enchente. Provavelmente pode haver em algum momento ventos fortes. Então eu construo algo de forma preventiva para suportar o que venha, porque eu estou construindo algo para durar. Agora o outro constrói sobre areia. Só porque não quis procurar onde estava a rocha? Não. Ele diz: provavelmente não vai chover. Se chover, não vai chover muito. Se chover muito a ponto de dar enchente, enxurrada, deve desviar e não pegar na minha casa. Ou seja, pode acontecer com qualquer um, menos comigo. Normalmente é esse tipo de gente que fica pelo caminho. Gente que não entendeu que precisa se preparar. E essa consciência era desenvolvida. Mateus capítulo 3, versos 5 e 6, na parábola do semeador, Jesus diz: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Jesus explica a analogia nos versos 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Recebe com alegria, começa bem, mas tem pouca duração, não termina bem. Por quê? Porque não estava preparado para a tribulação, para a perseguição. E quando vem no meio do caminho, diz: espera aí. Que conversa é essa? Que evangelho é esse? Que Deus é esse? E ele simplesmente espana. Qual a importância da perseverança? Na própria parábola do semeador, em Lucas capítulo 8, verso 15, a gente lê que a semente que dá fruto faz com perseverança. A parte caiu na terra boa.
Esses são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Você pode repetir isso comigo? Diga, esses frutificam com perseverança. Sabe algo que eu e você precisamos entender a respeito da perseverança? Eu citei antes, Hebreus 6, de 11 a 12, desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque mostrar até o fim o mesmo empenho, porque nós somos salvos pela fé. Precisamos manter a fé ao longo do caminho. Paulo fala de gente que naufragou na fé. Que ideia é essa? O naufrágio. Alguém entrava num barco, numa embarcação, atracado num porto, com o propósito de fazer uma jornada e, ao concluir, chegar ao seu destino, descia de forma segura. Jornada completa, todo mundo está lá. Mas ele disse, na jornada da fé, alguns naufragam. Nunca completaram. Se perderam no meio do processo. Então eu e você somos chamados a guardar a fé, como o apóstolo Paulo fez. Porque não é só fé. A Bíblia diz é pela fé e paciência. Outras traduções optaram por longanimidade. Longanimidade é ânimo longo, é não desanimar, não desistir. Outras, talvez a maioria optou por perseverança. Como se herdam as promessas? Fé e perseverança andam de mãos dadas. Isso significa o quê? Que eu e você temos que ter uma obstinação, uma santa teimosia. Eu gosto de usar o termo teimosia. Eu me considero alguém persistente. Talvez até, não apenas pela consciência dos princípios, talvez até o tipo de personalidade me ajude. Eu não gosto de coisa que fica pelo meio do caminho, que não é terminada, concluída, né? E normalmente, quando eu realmente acredito em algo, eu vou lutar por aquilo com unhas e dentes até o fim. Minha mulher chama essa minha virtude, que eu chamo de persistência e perseverança. Minha mulher tem um sinônimo para ela. Ela diz teimosia. E eu gosto dessa ideia, né? Ela diz, olha, tem coisa que se Deus ou alguém muito sábio não te mudar, você não volta atrás. E o lance não é mudar de opinião. É de você não mudar de opinião, não vai mudar a sua rota, não vai mudar o seu trajeto, não vai mudar a sua determinação. Eu queria que você pensasse que é pela fé e teimosia, obstinação que se herda a promessa. Eu não comecei a construir essa torre para parar no meio do caminho. Eu não tenho em guerra para simplesmente voltar atrás e pedir uma negociação de paz. Eu comecei um empreendimento, eu vou levar até o final. Eu vou cruzar aquela linha. Eu vou escutar o Senhor Jesus dizendo, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Hebreus capítulo 10, verso 35. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Eu vou dizer mais uma vez, o que justifica o preço que se paga é a recompensa, que é muito maior do que aquilo que você enfrentamos. O verso seguinte, 36 de Hebreus 10 diz, vocês precisam perseverar, para que havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Se você puder, fala para o vizinho ao lado, faz cara de paisagem, se não conhecer, finge que é amigo, fala, você precisa perseverar. Para não fazer acepção de pessoas, vira para o outro vizinho que está se perguntando por que é que você escolheu o primeiro, não ele, e fala, você também precisa perseverar. O texto bíblico continua e diz, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Assim como na ceia do Senhor, o próprio Jesus falou, olha, faço isso em memória de mim. Ele não está dizendo que a gente acordar um dia com amnésia, eu não lembro quem é Jesus ou da morte. Mas ele está falando de manter viva a consciência. Quando falamos de calcular o custo, de que a forma como termina é mais importante do que aquela que inicia, nós precisamos o tempo todo nos lembrar e lembrar uns aos outros. Existe uma mutualidade na vida cristã. São mandamentos recíprocos. A Bíblia diz, sujeitai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros. Então é lógico que quem ganhou alguém para Jesus tem que exercer paternidade espiritual e cuidado. É lógico que quando falamos de alguém que oficialmente é um discipulador, ele tem um nível de compromisso. Quando falamos de alguém que foi oficializado, um líder de life group, ele tem um compromisso com o grupo. Mas isso não significa que só essas pessoas que têm que se preocupar com as demais. Existe um cuidado mútuo
que todo mundo deve ter com todo mundo. Hebreus capítulo 10, verso 24 diz que nós temos que nos estimular ao amor, às boas obras. O verso 25 diz, não deixe de congregar, antes exortem-se mutuamente. Então que não haja em nós o espírito de Caim. Acaso sou eu o guardador do meu irmão? E que a gente possa não apenas nos lembrar, mas o tempo todo lembrar uns aos outros. Paulo diz em 2 Coríntios 4,16, por isso não desanimamos. Como alguém pode ser indesanimável? No verso 17 diz, a leve e momentânea tribulação não pode se comparar com o peso da glória. Olha o que ele diz, de um lado leve, a tribulação, do outro pesado, a glória. Ele está falando da balança romana de 2 pratos. Ele joga todas as tribulações, oposições, adversidades que você terá na fé no prato. Ele sobe. Porque no outro prato que foi colocado a glória, ele baixa. Isso aqui pesa mais. É por isso que você vai ver Paulo dizendo, não atentando nós nas coisas que se veem. Os problemas são temporais, passageiros. Mas atentando nas coisas que não se veem, elas são eternas. Há uma glória aguardando a mim e a você. E ela justifica a perseverança. Eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Antes de orarmos, Apocalipse 1:9, João diz, eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João tem as revelações do Apocalipse, escreve isso na ilha de Patmos. O que ele estava fazendo lá? Turismo? Não, estava isolado, preso, por causa da palavra do Evangelho. Aí diz, eu, João, irmão de vocês e companheiro de vocês. Companheiro, João, sim. No quê? Nas tribulações. Ele está escrevendo para uma turma que não está presa como ele, mas está dizendo, acho que é exclusividade minha. Tem tribulação aguardando vocês também. Vocês estão na fila e vai chegar a vez de vocês. Mas ele está dizendo, nós não somos companheiros só da tribulação. Nós somos companheiros no reino. Ele diz, as tribulações se justificam porque se entra no reino, se persevera no reino com elas. Mas porque o reino não só ocasiona e proporciona as tribulações, mas é inevitável passar por elas, e você entendemos que vamos nos tornar também companheiros no quê? Na perseverança em Jesus. Sabe, a gente precisa falar mais sobre perseverança. O censo atual diz que nós somos 55 milhões de evangélicos na nação brasileira. Mas desde antes de chegarmos aos 30 milhões, tem uma estatística que alguns dizem se mantém de pé. Para cada um crente firme hoje na igreja, você tem um desviado do lado de fora. Quem prega um pouco o evangelho e fala de Jesus aqui e acolá, vai descobrir o quão verdadeiro isso é. O tempo todo você encontra gente desviada. Aliás, na nossa igreja a gente não faz um apelo de conversão que não inclua os desviados que precisam se reconciliar. Isso mostra que o maior problema da igreja talvez não seja o evangelismo, e sim consolidar os convertidos, fazendo eles entender o que de fato os aguarda e prepará-los para enfrentar isso sem desanimar ou desistir. Companheiros na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Eu quero, antes de orar, pedir que você possa avaliar, olhar para dentro de si e avaliar qual é o seu nível de compromisso. O que te atrai a Cristo? Apenas o fato de que Ele pode multiplicar pão e matar a sua fome, ou você está trabalhando pela comida que permanece para a vida eterna? Qual é a sua visão de eternidade? Se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os mais infelizes. Alguns às vezes parecem sinalizar, eu converti, não sei nem o que eu faço, para onde eu vou. Porque é quase como se estivesse olhando só um momento. É uma decisão para a vida inteira, com repercussões eternas. Tem que ser inegociável. Qual é a dimensão da sua perseverança? Se você tivesse que dar nota para o seu compromisso, ou mesmo para a sua perseverança de 1 a 10, que número você está? Pensar essas coisas te ajuda a se colocar da forma devida diante de Deus e fazer todo e qualquer conserto que seja necessário. Richard Baxter, pregador britânico do século 17, disse: o céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo, mas nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo. Que Deus nos ajude a entender, viver na consciência dessas verdades e despertá-la em todos à nossa volta. Pai, nós oramos que a Tua palavra produza frutos e resultados, não só aqui e agora,
Oramos que aquilo que o Senhor começou não termine ao final da reunião. Oramos por um entendimento, um nível de compreensão que não seja meramente racional, mas que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento. Oramos, ó Deus, que o Senhor não apenas continue o que começou, mas que isso progrida debaixo da ação poderosa, sobrenatural, personalizada do Teu Espírito Santo, aplicando em nós a Tua palavra. Eu oro por fortalecimento espiritual na fé dos meus irmãos e irmãs hoje. Eu oro por um sopro de vida dos céus. Eu oro por uma nova consciência, uma nova capacidade de resposta para Ti. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês.